O manhwa começa com o nosso prota finalizando a leitura de sua novel chamada Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído. Indignado pois ela acabava dizendo apenas que o autor não se lembrava de algumas dessas formas, mas uma coisa ele tinha certeza: o fato de o leitor ter lido aquele livro significa que ele irá sobreviver. Finalmente nosso protagonista é apresentado. Este é o Dokja, um jovem de 28 anos, formado em uma universidade mais ou menos e trabalhando atualmente como terceirizado em uma grande companhia. Assim como nós, o seu hobby favorito é ler manhwas e webnovels em sua volta para casa. E vocês, pessoal? Também leem voltando da escola ou do trabalho? Me contem aí nos comentários. De volta à nossa história. Hoje a volta para casa está um pouco diferente do normal. Dunei dá uma cremosa para na frente do Dokji e fala que se ele continuar olhando pro celular daquele jeito ele vai acabar sendo sugado por ele. Está é a Yoo Sangya. Ela trabalha nos recursos humanos da mesma empresa do Dokja. Ela é a mulher mais linda e popular da companhia do nosso prota, então ela se senta ao seu lado e além de tudo ela é cheirosa. Eles conversam sobre webnovel já que a Yoo também ama ler. Vemos que o principal motivo do dia de hoje estar diferente, não é porque a cremosa foi falar com ele, e sim porque a novel que ele lê há mais de 10 anos, finalmente chegou ao fim. Ele lê aquela novel desde o 9º ano do ensino fundamental, mesmo quando ele apanhava na escola, mesmo quando ele reprovou no vestibular de uma boa universidade. Até quando ele serviu no serviço militar obrigatório ele estava lendo aquela novel. O Dokja diz que foram os primeiros capítulos, depois de um tempo apenas ele acompanhava o lançamento da novel. Após um tempo conversando com a cremosa, uma mensagem de agradecimento chega no celular do Dokja. Aquele é o autor da novel, que diz que graças ao nosso prota ele pode completar a novel e além disso ainda ganhou uma competição. Ele ainda pede o e-mail do nosso prota para enviar para ele um presente especial como forma de gratidão. O autor diz que foi por causa do Dokja que a história pôde tomar forma e ser trazida para aquele mundo. Nosso prota já começa a pensar que um cartão presente de 150 pilas seria legal. Mas chega apenas um e-mail dizendo que a monetização irá começar às 19 horas e aquilo será uma ajuda para ele. Já são 18h55 e ao olhar em seu celular ele percebe que a sua novel desapareceu. De repente as luzes do vagão se apagam, deixando nosso prota e aquela cremosa surpresos. Todos começam a pensar que aquilo é um ataque ou algo assim. Mas nosso prota mantém a calma e diz que aquilo não deve ser nada apenas uma falha. O relógio marca 19 em ponto e o Dokja diz que foi neste exato momento que algo aconteceu. Uma voz diz para todos os passageiros que todos deverão fugir. Então uma luz começa a surgir no meio daquele vagão, deixando todos mais confusos ainda. Uma mensagem de sistema avisa que o serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou e agora o cenário principal irá começar. Nosso prota se recorda desta frase, mas ele diz que aquilo não pode ser possível. Ele só conseguiu pensar no início de uma novel bem familiar. Ele se recorda do trecho da novel que descreve uma criatura grotesca e nefasta. Um diabrete. Todos ficam encarando aquela luz naquele vagão. Aquela criatura era chamada de diabrete. Aquela criatura começa a falar algum tipo de língua que ninguém entende. Então eles se perguntam se aquilo era realidade aumentada ou algo assim. Ninguém além do nosso prota sabia que aquilo era um diabrete. Ele foi o responsável por todas as calamidades ao longo dos milhares de capítulos que nosso prota leu. Finalmente a atualização do sistema funciona para o diabrete e ele consegue falar coreano, então ele pergunta se as pessoas estão ouvindo ele normalmente. A galera começa a ficar nervosa enquanto o diabrete pede que todos se acalmem pois ele precisa dizer algumas coisas importantes. Nosso prota diz que ele já conhece o desenrolar daquela história então ele precisa dar um jeito de impedir que aquilo aconteça, mas como ele fará aquilo? Enquanto isso Diabrete fica pistola falando que mandou eles ficarem quietos. Enquanto isso a cabeça de um figurante que estava impaciente explode.
deixando todas aquelas pessoas em choque com aquela situação. O Diabrete vê a galera em choque e fala que aquilo não é uma cena de filme, muito menos um sonho. Enquanto isso começa a acontecer aquilo com a cabeça do resto das pessoas barulhentas. Um humano pergunta se é dinheiro que o Diabrete quer, já que ele disse que nada nessa vida é de graça. O Doc já reconhece aquele homem como diretor financeiro de sua empresa. O Diabrete queima aquele dinheiro na mão do diretor e diz que aquilo só é valioso no reino humano. Não significa nada na dimensão superior e que caso ele tente algo daquele jeito novamente, a cabeça dele irá explodir. Diversas janelas de sistema começam a aparecer na frente daqueles sobreviventes, entregando uma missão para todas aquelas pessoas que se surpreendem ao ver do que se trata aquela missão. Aquela é a prova de valor. Para passar nela, a pessoa deverá finalizar um ser vivo ou mais. Aquela é uma missão de rank F e eles têm 30 minutos para realizá-la e quem falhar deverá ir de arrasta para cima. Então finalmente o Diabrete com um sorriso maligno no rosto, desaparece daquele local lhes desejando sorte. A Yoo Sang tenta ligar para a polícia, mas nosso menino pede que ela se acalme. O Doc já fala de um jogo que ela jogou que a equipe da empresa deles estava desenvolvendo, ele diz para ela que ela está naquele jogo agora. Diz ainda que é muito simples, todos os jogos têm regras e ela só precisa segui-las. A única escolha que eles têm é de participar daquele jogo. Um tenente do exército que estava no vagão pede que todos se acalmem, então a partir daquele momento ele tomará a liderança para que eles saiam daquela situação. O Doc já disse que conhecia aquele tenente, era sua primeira vez vendo ele, mas ele conhecia aquele nome muito bem. Ele era conhecido como o Mestre da Espada de Aço, Lee Yong-sung, ele era um dos personagens que apareciam muito na novel. Mas algo incomoda nosso prota, ele diz que não foi neste momento que o Lee foi introduzido na novel, apenas após o primeiro cenário ter acabado. Começam a falar na televisão que grupos não identificados apareceram e o governo está fazendo tudo em seu alcance para lutar com eles. Do nada o primeiro-ministro que estava na televisão é finalizado. Então o Diabrete surge dizendo que aquilo não é nenhuma brincadeira de grupos armados. O filhote de Cruz Credo decide deixar as coisas um pouco mais difíceis e diminui o tempo limite para a conclusão da missão para 10 minutos. E se a primeira finalização não acontecer dentro de 5 minutos, todas as pessoas daqueles locais serão finalizadas. Nosso prota diz que está tudo acontecendo conforme a novel, mas algo está lhe incomodando. Ele se pergunta se como Lee apareceu e uma outra pessoa que ele esperava não apareceu ainda. De repente a primeira finalização começa a acontecer no vagão ao lado do deles. O Diabrete diz que irá mostrar para eles o que vai acontecer caso eles não finalizem ninguém dentro dos primeiros 5 minutos. Corta para uma turma do colégio feminino Tufão. De repente a cabeça delas começa a virar geleia, enquanto todas correm assustadas com aquilo. Nisso a galera tá lá em choque com aquela cena. Então eles veem uma aluna finalizando a outra. Infelizmente parece que aquela será a única solução para sair daquele cenário. O Doc já decide ver aquele e-mail novamente e percebe que tem um anexo nele. Após um tempo sem acreditar, ele percebe que aquela é a novel que ninguém leu além dele e que foi excluída da internet. Ele se lembra que todos os sobreviventes ganharam características e habilidades únicas na novel, então tenta descobrir quais as dele. Mas o sistema diz que não é possível ativar o menu de características naquele momento. Ele decide ler a novel para se lembrar então sua habilidade de velocidade de leitura acelerada é ativada. Ele fica surpreso ao ver que aquela é sua característica, mas diz que graças a ela conseguiu ler o começo da novel e descobriu algo. Ele disse que o começo do livro se passou no vagão 3707, por isso aquela pessoa que ele esperava não estava ali. Ela estava no vagão do lado. Então ele tenta se lembrar do que aconteceu com o vagão 3807. O trecho era tarde demais para eles. Não havia salvação,
pois os únicos sobreviventes daquele vagão foram 2 pessoas. Vem em sua cabeça e ele começa a ficar preocupado. Corta para um mano começando a finalizar um cara que ainda estava fazendo escândalo. O Doc já disse que já sabia quem eram essas 2 pessoas. Infelizmente nosso prota já pensa que provavelmente aquela cremosa que está com ele vai ir de base. O mano começa a dizer que aquilo é por causa de uma força maior, pois se eles não matarem todos morrerão. Aquele é Kim Nam-woo, uma criança que se adaptou rapidamente àquele novo mundo. Enquanto isso vemos ele jambrar um figurante na porrada. Nosso prota assiste aquela situação acontecer de novo. Ele fala que a vovó que estava no vagão foi a primeira a ir de caixa. Diz ainda que as possibilidades de sobrevivência dele podem diminuir se ele tentar mudar os eventos. A cremosa tenta salvar a senhorinha, mas infelizmente, quando o gênero da história muda, personagens que não são principais não poderão mudar nada e a cremosa é um figurante igual ao nosso prota. O Doc já disse que não havia interrompido antes não porque ele estava com medo, ou não estava querendo ajudar ninguém. Ele não interrompeu pois estava esperando o momento certo. Do nada uma explosão surge e nosso prota começa a correr em uma direção. Após aquela explosão ele aproveita um momento de distração e avança para cima do cabelinho branco, lançando ele no fundo daquele vagão. O cabelo branco já fica pistola perguntando o que tinha sido aquilo. Nosso prota encontra a criança que estava com um aquário cheio de insetos. Ele enfia a mão naquele aquário e pede para que a criança segure algo. Então ele grita para que todos parem aquilo que estão fazendo, dizendo que eles não irão sobreviver mesmo que finalizem aquela senhora. Todos param para escutá-lo naquele momento. Ele os lembra de que a condição não é matar uma pessoa e sim matar um ser vivo ou mais. Neste momento ele segura um dos insetos em sua mão mostrando a todas aquelas pessoas. Mas um grande alvoroço começa a se formar e todos partem para cima do nosso prota que estava segurando aquele aquário. Então quando aqueles malucos estão se aproximando dele na sede de maldade para pegar um gafanhoto, ele esmaga o que estava em sua mão e na mesma hora lança o aquário com os demais insetos por cima da multidão. Então enquanto estão todos procurando os insetos, uma mensagem de sistema surge para o nosso prota dizendo que a conquista primeiro assassinato foi desbloqueada. O cabelinho diz que ele poderia só ter entregado os insetos para a galera. Mas o Doc já disse que só existiam 3 insetos sobrando dentro daquela caixa, deixando o cabelinho espantado. Ele começa a rir dizendo que então nosso prota jogou os insetos porque não tinha para todo mundo e ele concorda. O cabelinho gostou daquela ideia e disse que o Dojo só fez isso para ver aquela cena da galera brigando. Uma janela finalmente se abre mostrando o título do cabelinho Kim Nam-woo, o demônio enganador. Depois dessa cena o Kim decide pedir para nosso prota ser aliado dele. Mas o Doc já pede desculpas ao Kim e diz que prefere ficar sozinho. A decisão mais sabia seria se aliar ao Kim. Mas nosso prota sabe quem ele irá se tornar e qual o futuro que o aguarda. Então o Kim avança em direção à vovó pois diz que não pode deixar um inseto escapar. Mas nosso prota segura sua mão o surpreendendo. Então o Kim lança um porradão em direção ao Dokja, que desvia na hora. Ele segue se defendendo dos golpes do cabelinho com certa dificuldade. O prota fica surpreso ao ver que o cabelinho já consegue usar sua habilidade Lado Sombrio. A situação começa a ficar complicada para o nosso prota pois o Kim está cada vez mais forte, por isso foi recrutado para o grupo do protagonista, mesmo sendo um pescotapa. Então ele decide usar algo agora, e uma mensagem surge em sua frente dizendo que ele alcançou o primeiro estágio da habilidade única Leitor Onisciente, ponto de vista, fazendo com que o Dokja desvie daqueles golpes com uma certa facilidade. O que acaba deixando Kim cada vez mais pistola com aquela situação. Que questiona nosso menino sobre o porquê dele não está sendo atingido. Vemos como funciona essa habilidade. Enquanto Kim está fazendo o ataque, uma mensagem surge na frente no prota dizendo o ponto que será atingido, fazendo assim com que ele desvie com antecedência, mesmo sem todo o preparo físico necessário para isso. É como se ele estivesse lendo a mente do Kim.
Infelizmente, desviar é tudo que nosso prota pode fazer no momento, então ele tenta ganhar mais tempo. Ele acaba pensando em algo inusitado e fala que caso a senhorinha vá de base, o Kim vai acabar conseguindo completar aquele cenário e nosso menino não pode deixar aquilo acontecer. Então ele corre em direção à vovó enquanto o Kim puxa algo de seu bolso. O Kim já esperava que aquilo fosse acontecer e puxa uma faca retrátil de seu bolso. No momento em que ele se prepara para finalizar nosso prota, a mensagem do sistema surge dizendo que o ataque será no coração, fazendo assim com que dê tempo de nosso prota se mover com a vovó, mas mesmo assim o ataque acabou pegando de raspão no Dokja. Ele aproveita que a faca do Kim ficou presa no chão e ele começa a andar com a vovó ali no colo, dizendo que se recusa a ser finalizado pelo Kim. Infelizmente nosso menino não tem mais forças para fugir. Nesse momento o Kim se aproxima dele dizendo que irá acabar com aquilo logo já que ele não tem muito tempo sobrando. Quando achávamos que estava tudo perdido, o Dokja decide fazer uma pergunta ao Kim. Ele pergunta se os ovos de insetos também são seres vivos. E ele mesmo responde que são sim, enquanto esmaga dezenas de ovos de insetos em sua mão, o que faz diversas mensagens de sistema aparecerem informando que ele finalizou um ser vivo e ganhou 100 moedas de recompensa por cada ser finalizado. Neste momento Kim avança para cima dele, que sem muito tempo para agir, decide investir as suas 2.700 moedas em resistência. Por consequência disso, a resistência do Dokja subiu do nível 1 para o nível 10 em uma porrada só. Então vemos o Kim apunhalando nosso prota em seu coração com uma precisão perfeita. Porém aquele golpe nem perfura nosso prota, deixando o Kim confuso. Ele fala ao Kim que um gafanhoto coloca mais de 100 ovos durante a época de acasalamento. E que aquele que vai de arrasta naquele lugar é o Kim e não o nosso menino. Vemos que ainda resta 1 minuto para o fim do cenário. Nessa hora o Kim já começa a trancar o seu butico, lançando diversos ataques desesperados e no Dokja que só fica ali suavão. O tempo finalmente chega ao fim, enquanto nosso menino está de boa ali, frio e calculista recebendo os golpes do Kim. Então uma mensagem do sistema surge informando que o tempo limite foi alcançado e a execução do pagamento irá começar. Aquela cria do tinhoso finalmente aparece no vagão do nosso prota, surpreso com o que aconteceu, dizendo que foi olhar o outro vagão apenas por um momento. Vemos o bonde dos sobreviventes, nosso prota, sua amiga, o garotinho dos insetos, o soldadinho e humano que queria pagar o capetinha para deixar a galera livre. Os demais foram todos de arrasta para cima. Vemos os últimos momentos do Kim, implorando ao nosso prota que ele tivesse misericórdia, mas infelizmente como Kim havia dito, nosso prota e ele eram muito parecidos. O sistema informa que o Dokja eliminou um total de 124 vidas, sendo um gafanhoto e 123 ovos de gafanhoto, ganhando um título de finalizador em massa além de um total de 3.500 moedas após receber uma penalidade por finalizar criaturas indefesas. Naquele momento, um mundo acaba e um novo mundo começa. Então o metrô começa a se mover normalmente, enquanto isso eles veem o mundo lá fora todo destruído, com monstros gigantes e caças tentando finalizá-los deixando todos surpresos diante daquele cenário. Nosso menino é o único leitor que sabe como aquele mundo acaba. Nós é explicado que existem 21 constelações conectadas ao canal deles e que cada constelação dessa é um ser divino no mundo do seu livro. E eles estão assistindo pelo canal organizado pelo Diabrete. Uma mensagem do sistema informa que devido à morte do Kim, 2 constelações estão levemente hostis contra o nosso menino. Porém outra mensagem surge informando que um pequeno número de constelações admirou o cenário do nosso prota e lhe patrocinaram com 500 moedas. Mas isso não importa, disse o Dokja. Quem quer que esteja assistindo o preço que elas vão pagar por isso serão suas vidas. Do nada a morena surge atrás dele o surpreendendo. Ela estende sua mão para o ajudar. O Dokja pede perdão pois infelizmente não conseguiu salvar a senhora no final de tudo.
Ela pretendia perguntar como ele consegue ficar tão calmo em meio àquilo tudo, porém decide deixar para lá e o agradece pelo que ele fez antes. Ela o agradece por ele ter jogado a gaiola com os insetos em direção a ela. Mas nosso menino nadagado fala que aquilo foi só uma coincidência e que não acontecerá de novo. Ele disse aquilo pois não conhece ela muito bem, mas ela foi inteligente o suficiente para sobreviver no meio do caos, então ela deve entender o que ele quis dizer. O Diabrete os interrompe e diz que todos já receberam suas recompensas, além de ter tido vários sobreviventes também. O Doc já vê a criança ali e pergunta que caso ele queira viver, o garoto deverá ir com ele. Mas aquilo não está sendo feito por compaixão e sim hipocrisia. Então uma mensagem do sistema surge informando que algumas constelações estão impressionadas com sua boa ação e o patrocinam com mais 200 moedas. Ele diz que precisa chamar a atenção das constelações pois eventos importantes acontecerão em breve. O Diabrete os interrompe dizendo que eles provaram que até insetos têm o direito de sobreviver. Explica também que aqueles sobreviventes são sortudos pois todos receberam o direito de serem patrocinados pela constelação. Para explicar melhor, o Diabrete estala seus dedos e uma janela de sistema abre na frente de cada sobrevivente. Aquela janela é a de seleção de apoiador. O apoiador selecionado se tornará um patrocinador confiável e as opções são Dragão Abissal da Chama Negra ou Juiz Diabólico das Chamas ou Conspirador Velado e por fim o Prisioneiro da Bandana Dourada. A Morena diz que duas opções apareceram para ela, então vemos que os patrocinadores são diferentes para cada pessoa. Além disso, Dog já diz que não pode ajudá-la pois aquilo faz parte do teste dela. Ele diz que considerando que o protagonista da novel recebeu 5 escolhas, as 4 dele não são um número ruim, além disso os apoiadores nunca usam seus nomes verdadeiros então ele deverá escolher bem. Então ele começa a analisar, primeiro analisa o Dragão Abissal da Chama Negra, um ser poderoso que comanda o grupo Nuvem Negra e seu nome verdadeiro é bem longo. Ele diz que aceitar aquele contrato vai lhe garantir um poder de luta impressionante o que será bem útil no começo, mas apenas no começo, pois depois irá começar a corromper sua mente aos poucos, o tornando um assassino maluco. Já o segundo, o Juiz Diabólico das Chamas, parece ser uma constelação muito má, mas não é o demônio em pessoa. Então ele deduz que seria o Arcanjo Uriel, não é uma escolha ruim, mas ele irá ver as outras, já que constelações de bondade absoluta são poderosas, mas seus contratos tendem a ser ridículos. A terceira é o Conspirador Velado, uma figura misteriosa. O Doc já diz que nunca viu esse nome sendo usado mesmo sendo um leitor da novel. Pode ser uma das constelações que quase não são citadas, mas uma coisa é certa ele provavelmente não é muito poderoso e decide pular. A quarta e última o deixa um pouco nervoso por ela aparecer já no início. Ele explica que apesar do nome de Prisioneiro da Bandana Dourada parecer um nome um pouco ruim, deverá prestar atenção pois aquele é o incrível Rei Macaco dos impetuosos olhos perfurantes. Aquele é o Rei Macaco San Vulcan. O Doc já diz que um único golpe de cajado pode eliminar centenas de encarnações e um único trovão pode vencer milhares de monstros. Então ele fica confuso pois uma constelação poderosa dessa apareceu logo no início e pensa se deveria escolher ela. O Diabrete pergunta se eles terminaram e diz que alguém ali deles fez uma escolha muito interessante. Ele pede que os sobreviventes descansem um pouco pois ele precisa preparar o próximo cenário e irá retornar em 10 minutos. O Doc já aproveita a oportunidade e chama todos os sobreviventes para conversar um momento. Após uma conversa ele manda a galera cair na real pois aquela era a nova realidade deles e eles teriam que aprender a lidar com aquilo de agora em diante, o antigo mundo que eles conheciam havia mudado. Porém quando eles perguntam o que deverão fazer agora, o Doc já diz que a primeira coisa a se fazer é sair daquele lugar. Do nada enquanto eles discutem, pois a galera está com medo de sair, uma explosão acontece na porta do vagão ao lado. Por um momento o Doc já acha que o próximo cenário iria começar, mas ainda era cedo para o Diabrete ter voltado. Então ele se lembra do único sobrevivente do vagão 3707, aquele era o verdadeiro protagonista daquela história e ele estava chegando.
Então o nosso prota diz que eles precisam sair dali antes que aquele mano chegue, e diz que se não saírem dali eles vão de caixa antes do próximo cenário começar. Depois do apavoro que o prota deu na galera dizendo que aquela é uma pessoa que também matou para sobreviver e que pode ser muito perigosa, a galera começa a procurar uma saída daquele vagão antes que o mano chegue. Nisso a porta continua sendo macetada ali, deixando todo mundo apreensivo pois não sabiam quanto tempo ainda ela iria aguentar. A morena finalmente encontra uma saída e chama o Dokja. Parece que aquela porta um pouco aberta é a última esperança deles saírem daquele local a tempo. O Dokja pensa em usar suas moedas aumentando sua força, mas diz que é arriscado demais usar aquelas moedas tão cedo sem saber o que irá acontecer. Ele manda o Lee usar sua habilidade, porém ele fica confuso pois não entende muito bem o que o prota está querendo dizer. O Dokja diz que ele deverá se concentrar e pensar que está usando aquela habilidade em sua cabeça. Então sua aura muda e com uma força sobre-humana, ele começa a forçar aquela porta, conseguindo abri-la por completo para que todos saiam dali, deixando a galera que estava assistindo em choque. Então, sem poder esperar muito tempo, eles metem o pé dali pois a porta do vagão 3707 não vai conseguir segurar o mano por muito tempo. Mas o Dokja diz que caso a previsão dele esteja correta, eles não deverão se preocupar com a porta de aço e sim com outra coisa. Do nada algo os surpreende novamente, desta vez quem aparece ali é o Diabretezinho, com uma expressão assustadora em sua face. Irritado, ele começa a puxar a orelha da galera, dizendo que mandou eles não saírem pois ele estava preparando o próximo cenário. O mano biruta da firma do prota começa a se desesperar dizendo que sabia que eles não deveriam sair e que agora as cabeças deles explodirão. Mas o Diabrete diz que eles têm muita sorte, e que o segundo cenário já está pronto. A próxima missão é entregue para eles e a missão é fuga. Eles deverão atravessar a ponte quebrada e chegar na estação de Oksu em 20 minutos. A morena começa a perguntar algumas coisas pro prota mas ele só manda ela deixar de ideia e começar a correr logo. Parece que a morena iria questionar a missão já que eles passaram pela ponte e ela ainda não estava quebrada, mas o prota disse que esse foi o motivo deles saírem mais cedo do vagão, ele tentará passar por ela antes que ela se quebre. Quando eles finalmente chegam na ponte, um dragão de água enorme surge ali, provavelmente apenas para destruir a ponte, já que na novel aquelas criaturas não atacavam as pessoas no início do apocalipse. Então eles começam a meter o pé dali, dando seu máximo, pois faltam apenas 200 metros para que eles consigam atravessar ela. Quando nosso prota acha que vai dar tudo certo, o Diabrete surge com maldade no olhar e diz que não tem graça se o jogo for fácil demais daquele jeito. A dificuldade do cenário é ajustada de E para D, então uma mensagem do sistema informa que os mortos estão voltando à vida e as redondezas estão se enchendo de matéria negra. Diversos espíritos malignos, também conhecidos como zumbis, começam a despertar, alguns sem cabeça, outros inteiros, e começam a correr em direção à nossa tropinha. Infelizmente nossa tropa foi cercada por todos aqueles zumbis, parece não haver mais esperança para os nossos amigos. Corta para nosso menino mandando todos se abaixarem e a serpente marinha gigante destruindo aquela ponte em uma bocanhada só. Finalmente nosso prota se levanta, ainda um pouco confuso com a pancada, então ele se depara com aquele cenário e fica surpreso. A ponte na frente deles finalmente foi destruída, enquanto isso eles se recuperam aos poucos daquela pancada. O Doc já diz que não é como se ele não pensasse que aquilo poderia acontecer, mas ele diz que não pensaria que poderia ter sido deixado para trás com a An e o Yo Sang. Vemos que o garotinho e o Lee conseguiram chegar na zona segura a tempo. Mas antes que o nosso prota vá pensar qual será seu próximo passo, uma homenagem do sistema surge e diz que alguém recebeu a proteção de uma constelação. Devido a essa proteção da constelação chamada Deus Ex Machina ter sido ativada no cenário, uma ponte de luz se materializa, porém naquela ponte só um número par de pessoas pode cruzar a ponte. A constelação da Cremosa foi a que ativou aquela habilidade para salvar a sua reencarnação. O Doc já tenta identificar a constelação dela,
mas fica surpreso ao ver que não é possível, então ele se pergunta se o suporte celestial dela é de nível especial. Do nada quase nosso mano Doc já toma um socão no pé da orelha, mas ele consegue desviar a tempo para não se ferir. Aquele é um dos espíritos malignos que sobreviveu ao ataque da serpente, porém há algo peculiar nele. Infelizmente nosso prota não pode se dar ao luxo de pensar naquilo com tudo o que está acontecendo naquele momento. Aquele é um espírito maligno de Tier 9, um mutante resultante de um humano contaminado com matéria negra. Aquele é o Mano Kim, que foi de arrasta graças ao nosso prota que decidiu se livrar dele, mas ao que parece como o humano era poderoso, ao se tornar um espírito maligno, ele pode ser muito perigoso também. O zumbi Kim avança para cima do nosso prota que usa sua habilidade de ler os movimentos, mas como aquele zumbi não tem consciência, sua habilidade é anulada, fazendo assim que ele receba um golpe de raspão da criatura. Nosso prota diz que ele e a Cremosa deverão atravessar a ponte o mais rápido possível, infelizmente o mano da firma vai ter que ficar para trás. Mas ao olhar para a Cremosa, nosso prota vê o tio da firma carregando a Yo sangue nos ombros para atravessar aquela ponte. O tio começa a meter o pé dali, deixando nosso prota se virar com o zumbi Kim, cada um com seus problemas. A situação começa a ficar tensa pro Dokja, enquanto diversos zumbis correm em direção a ele. Então ele pensa que poderá subjugar um espírito maligno e cruzar a ponte com ele, apesar das chances de sucesso serem baixas. Nessa o Diabrete fala que ele está se saindo muito bem, mas é uma pena que nenhuma constelação deseja ajudar aquela pobre encarnação no momento. O Dokja percebe que seu corpo chegou em seu limite e percebe que daquela vez ele pode realmente morrer. Enquanto ele pensa, uma habilidade chamada Marcador é ativada, deixando ele surpreso. 3 marcações foram ativadas e uma lista de 3 personagens apareceram em suas marcações, o Demônio Enganador, o Mestre de Espada de Aço Li e o terceiro um espaço vazio. Ele nunca viu aquela habilidade na novel antes, mas tinha uma ideia de como poderia usar, então ele decide escolher a marcação 1, então uma pequena parte das habilidades do Kim serão ativadas devido ao baixo entendimento do mesmo. Então ele ativa a habilidade Lado Sombrio, passando a peixeirada no zumbi Kim com sua própria habilidade. O Doc já diz que alguém deve chegar a qualquer momento e que a pessoa está um pouco atrasada. Vemos uma enorme explosão acontecendo atrás daquelas dezenas de zumbis. Parece que ele finalmente chegou, diz o Doc já com um sorriso cínico em seu rosto. Um mano naipe Kirito surge naquele local deixando o clima mais pesado do que já é. Ele pergunta ao nosso prota quem é ele. Antes que nosso menino verifique as informações daquele mano, ele já avança sobre o Dokja, o segurando pelo pescoço com a maior facilidade. Aquele é o Retornador e o João. A grande tragédia daquele mundo começou com aquele homem. O Will John começa a perguntar o nome do nosso prota, ameaçando de jogar ele pela ponte. Mas assim que ele fala o nome dele, o Will diz que seu nome é muito estranho, e do nada ele dá um socão na boca do estômago do nosso menino, não dando tempo nem mesmo dele reagir. O Will elogia o corpo resistente do prota e diz que parece que ele descobriu como usar as moedas. Aquele é o Will John, o personagem mais perigoso do início da história. Sua personalidade se deteriorou muito depois de retornar 3 vezes. Nosso menino diz que ele deve ter muito cuidado como fala com ele, já que nosso prota é mais velho que ele e ainda o chama pelo nome e diz que sabe que ele era o jogador pro Will John. Mas nosso menino diz que é claro que conhece ele, já que trabalhava em uma empresa de jogos, mas aquilo era tudo mentira, já que até pouco tempo atrás, aqueles personagens não passavam de personagens fictícios. O Doc já diz que durante sua leitura, ele gostava do Yu Juog, mas às vezes desgostava, outras vezes odiava e além disso torcia por ele. Eles estiveram juntos por 3.000 capítulos daquela novel. O Will John diz que irá perdoar a arrogância dele, mas nada irá mudar aquela situação. O Will John diz que tem uma pergunta ao nosso prota e pergunta como ele sobreviveu ao cenário do vagão. O nosso menino sabe que mesmo que ele responda ele não deixará nosso prota vivo.
Então uma mensagem do sistema surge dizendo que o entendimento do nosso prota sobre o Will-Jong é muito alto, então uma nova habilidade foi desbloqueada. O Will-Jong sabe que as únicas pessoas que deveriam ter sobrevivido naquele vagão eram o Kim e o Lee, por isso ele está tão interessado em saber como o nosso prota e os outros sobreviveram. Parece que nosso prota consegue ler a mente daquele mano. Então ele conta que conseguiu sobreviver ao cenário devido aos insetos que foram finalizados. O mano fica mais confuso ainda, pois parece que o futuro mudou completamente, então vemos que a habilidade dele é retornar no tempo após falhar em alguma missão. O mano diz que além do nosso prota ser útil, ele também é muito perigoso. O Doc já fala para eles irem logo para a estação pois não tem muito tempo sobrando. Mas o Mano Will acha tudo aquilo muito conveniente e começa a desconfiar da situação toda, então ele ativa uma de suas habilidades. Aquele é o olho do sábio, ele mostra as características do personagem e também as informações ocultas, é a habilidade de inspeção mais poderosa. Porém uma habilidade única do nosso prota chamada Quarta Parede é ativada, cancelando assim a habilidade do Mano Will-Jong. O que deixa ele mais pistola ainda, mas enquanto isso, restam apenas mais 2 minutos para que eles consigam finalizar o segundo cenário. O Will-Jong desta vez está certo de que deverá finalizar o Dokja, então nosso mano começa a entrar em desespero. Ele diz que o Mano Will precisa se acalmar pois ele precisa em alguém em quem confiar se ele tiver a fim de passar pelo cenário 46 sozinho e ele sabe muito bem daquilo. Will sabe que ele não é um retornador como ele, mas também não sabe que tipo de habilidades nosso prota possui. Então o Doc já conta que sabe do futuro que o Will não sabe, tentando uma última vez salvar sua pele já que o tempo está nas últimas. Ao usar sua habilidade de detecção de mentiras ele vê que o nosso menino está falando a verdade. Faltando apenas 40 segundos para o fim do cenário, o Will-Jong decide que o nosso prota será seu aliado. Quando Will carrega ele para próximo da área segura, ele faz uma última pergunta ao Dokja. Ele diz que se ele for mesmo um vidente ele deve saber o próprio futuro. Então ele levanta o Dokja e coloca na beirada, perguntando se ele acha que ele vai o jogar ou não já que ele é um vidente. Mas nosso menino conhece aquele personagem melhor do que ninguém e diz que irá falar duas coisas. Uma delas é que ele não é subordinado de ninguém, então deverá ser tratado como igual a partir de agora, e a outra é que ele quer que haja cooperação mútua entre eles. Então a resposta para a pergunta do Will é curta e grossa, nosso menino simplesmente manda e ele o largar e se autofecundar. Então ele finalmente o larga, mas enquanto isso ele diz que irá confiar em nosso prota pois ele é realmente um vidente. Nessa aquela serpente tasca o nosso prota em sua boca enquanto nosso menino o xinga. Uma mensagem do sistema surge dizendo que ele falhou em completar aquele cenário. Vemos nosso prota sendo engolido por aquela criatura, ele não pode perder a consciência ali senão será seu fim. Ele conseguiu chegar ao estômago da criatura sem ser feito em pedaços, nosso menino ainda não desistiu. Ele liga a lanterna do seu celular e vê todos aqueles corpos e objetos engolidos pela serpente, é realmente uma bela vista. Parece que aquele é um teste do Will-Jong. Se nosso prota quiser ser tratado como aliado por ele, nosso prota deverá sair daquela situação sozinho. A mensagem do sistema surge dizendo que ele falhou em completar aquele cenário e diz que serão deduzidas dele 100 moedas. Além disso, a constelação, prisioneiro da bandana dourada e juiz diabólico das chamas aprovam sua escolha de palavras e o patrocinam com 100 moedas cada. O Diabrete aparece no estômago da serpente e diz que o Doc já não parece muito preocupado. Mas ele só diz que é porque já estava esperando por ele. Ele pensa consigo mesmo que não só conseguirá sair daquela situação vivo, como também conseguirá uma coisa que o deixará no mesmo nível do Will-Jong. O Diabrete pede ao nosso prota 5.100 moedas como forma de pagamento por falhar ao desafio, desta forma ele conseguirá viver. Parece que aquilo é tudo que nosso prota tem naquele momento. Ele manda o Diabrete ir em frente e o finalizar pois não dará aquela quantia absurda para ele, o que deixa o Diabrete assustado.
Nosso menino sabe que as constelações estão gostando de assistir ele e o Diabrete está numa boa situação graças a ele, por isso o Diabrete não poderá simplesmente matá-lo de qualquer jeito. Então ele fala o nome do Diabrete e o chama de Dokkaebi de baixo rank, Bion, e pergunta para ele como está sendo a sua vida de streamer. O Dokkaebi fica surpreso com aquela atitude do nosso prota que apenas diz que é difícil fazer stream hoje em dia com as constelações tão duras e detalhistas. Diversas mensagens surgem dizendo que as constelações estão duvidando de sua identidade e que os olhos da constelação Conspirador Velado estão brilhando com seus planos. Ele pede que o Diabrete desligue sua live enquanto eles estão conversando. Após desligar ele pergunta ao nosso prota como mero humano como ele sabe da stream estelar. Ele diz que aquilo não importa, importa apenas que o Dokkaebi quer se tornar o rei das streams. Então ele pede para que o Dokkaebi faça um contrato com ele, pois ele conseguirá transformar ele no rei Dokkaebi. O Diabrete ri do nosso prota e diz que ele é maluco, que ele não sabe como ele manja da stream estelar nem o porquê dele não ter escolhido nenhuma constelação ainda para ser a reencarnação. Para convencer ele de aceitar aquele contrato, nosso ousado menino diz que se destacará sem escolher nenhuma constelação para o patrocinar, o que atrairá muita audiência para a stream do Dokkaebi. Ele pensa um pouco, pois o objetivo dele é atrair cada vez mais atenção para a sua live. O Diabrete diz para ele pagar as 5.100 moedas enquanto ele pensa, mas nosso menino pergunta do que ele está falando já que ele não falhou pois ele deve ter acabado de completar a condição de sucesso. Ele diz ainda que o Diabrete deverá apenas ligar o canal de volta pois algo começará em breve. Então um novo cenário começa para nosso prota e é um cenário de rank a mais, ele deverá matar a serpente marinha e escapar de seu estômago. Para isso ele terá um tempo limite de 10 dias e receberá 9.000 moedas, mas caso falhe irá ir de caixa. Enquanto o Dokkaebi tenta convencer as constelações de que sua stream caiu por problemas técnicos, nosso prota começa a procurar algo na loja de dinheiro da stream estelar. Ele procura um item chamado Dragão Ancião, aquele item é Tier SS porém é muito caro e está indisponível no momento. Mas no final de tudo ele acabou comprando apenas 4 mucilagens e 4 espinhos que o Diabrete pergunta o que ele fará com aqueles lixos. Vemos que não falta muito tempo para que a serpente marinha libere seu ácido estomacal, que pode ser fatal para nosso menino. Então ele começa a passar aquela mucilagem nos espinhos que ele comprou. Neste momento o ácido começa a sair das paredes do estômago do monstro. Aquele ácido é tão potente que começa a corroer tudo que estava na barriga daquele bichão. Mas nosso prota grupa em uma das paredes com aqueles espinhos, conseguindo sair sem algum ferimento grave a pensar de suas roupas terem evaporado. 4 dias já se passaram e nosso menino está só o pó da rabiola, todo acabado, então o Diabrete surge o parabenizando pela sua incrível capacidade de sobrevivência. Nosso menino todo arrebentado cai no chão, não dando tempo nem de ouvir as coisas que o Diabrete estava falando. Vemos que o cenário secreto acabou e aquele monstro foi finalmente derrotado. Todas as recompensas são entregues ao nosso prota. Além disso ele foi o primeiro a derrotar uma espécie de rank 7, por isso além dos 9.000, recebeu 1.000 de ouro como bônus. Nos é explicado que o espinho era do porco espinho de pedra e nosso menino usou aquele espinho para fechar as saídas do fluido digestivo da criatura. Algumas constelações sorriem como se soubessem o que o prota planejava, mas outras demoraram a entender a decisão dele. Além daquilo, ele usou a mucilagem para se proteger mais do ácido e além disso ele absorveu a força final dos espinhos para aliviar sua fome e sede. Então ele utiliza um espinho para abrir um buraco na parede do estômago daquele monstro, dando de cara com um tipo de esfera redonda e brilhante, o que deixa o Dokkaebi chocado. Aquele é o núcleo da serpente. O Doc já pede que o Diabrete coloque o item no leilão dos Dokkaebis e que em troca ele quer o item Fé Quebrada. Após finalizar um contrato com o Dokkaebi, nosso prota finalmente sai da barriga daquele monstro para a terra firme. O Doc já finalmente entra no segundo cenário principal. Uma mensagem surge dizendo que o terreno daquele cenário está profundamente contaminado e uma mensagem surge dizendo que nosso menino foi exposto à névoa venenosa.
Enquanto algumas criaturas brigam do lado de fora, nosso menino começa a recolher vários suprimentos para sua sobrevivência. Mas ele precisa encontrar logo um lugar seguro, pois o efeito do item dele de purificar substâncias venenosas está acabando. Do nada ele escuta um barulho e, ao se virar, ele ouve um pedido de socorro e vê uma mulher no chão já sem forças. Ele coloca aquela mulher nas costas e mete o pé daquele local e corre para a estação de metrô subterrânea mais próxima daquele local. Porém, os portões estão fechados e os sobreviventes não querem receber mais ninguém, já que o local está lotado. Nosso prota, sem paciência nenhuma, coloca um espinho embaixo do portal e o levanta, fazendo os figurantes fugirem no apavoro. Ele entrega seu item para a mulher e diz que ela não será curada totalmente, mas aquilo irá neutralizar o veneno em seu corpo. Do nada um bando de trombadinhas chega ali, armados, perguntando quem era o nosso prota. Aquele mano reconhece a mulher como uma do seu grupo de sobreviventes e manda o prota deixar ela ali. Além disso, ele percebe a comida e fala para ele deixar a sacola ali se quiser sair vivo daquele local. Nosso menino diz que os humanos reais parecem ser ainda mais perigosos do que os personagens da novel, e uma mensagem surge dizendo que o bandana dourado está irritado com a aparição daqueles animais e o juiz diabólico está furioso com a injustiça. Um cenário recompensa aparece e a missão é: elimine os animais, tempo limite é de 5 minutos. Corta para nosso prota mandando um figurante de vala com um socão. Nessa os outros ficam em choque, pois nosso menino segue intacto mesmo após receber golpes de todos. Atualmente a resistência do Dokja é de 33 e a daqueles manos a maioria está em 1 dígito. Nosso prota reconhece o líder daqueles caras e diz que é um bocó que já deveria ter sido exterminado pelo Yujon, então não entende o porquê dele ainda estar vivo. Nosso menino finalmente finaliza aquele mano de forma fria e calculista, pois faltavam apenas 10 segundos para o final do cenário. Após finalizar o mano, ele pega a moça nas costas e pede que os figurantes o levem até os outros sobreviventes. Assim que o prota chega, a morena vê ele de longe e já fica toda emocionada. Ela e os demais sobreviventes, incluindo o pentelho, correm de encontro ao nosso menino, ficando feliz por ele ter sobrevivido. Mais uma vez do nada, nosso prota se vê cercado por figurantes segurando bastões. Então ele reconhece aquele tiozão da firma, que parece estar irritado e confuso com ele. O tio da firma começa a gritar para todos tirarem o Dokja dali, pois ele é a maldade em pessoa e não deveria estar ali. Enquanto isso, a cara da galera vendo aquela vergonha alheia. Um mano surge atrás do tio da firma falando para ele pegar leve e pergunta o nome do nosso prota. Aquele é o Xion. Nosso prota se apresenta e diz que já ouviu o nome dele em algum lugar antes. Ele tem um patrocinador e provavelmente é o líder daquele grupo. O mano Xion já olha com maldade para a comida que nosso prota conseguiu recolher. E na maior cara de pau ele dá as boas-vindas ao Dokja. O maluco chama o Dokja para fazer parte do seu grupo, mas ele é ousado do jeito que pergunta o que acontecerá se ele recusar. O mano pergunta se ele não vê todas aquelas pessoas sofrendo. Como ele é o mais forte, ele tem a obrigação de ser responsável por elas. Corta para eles sentados prontos para comer após o Dokja ter recusado participar do grupo do maluco mais uma vez. Do nada, mais uma vez, uma galera chega ali querendo aloprar, dizendo que ele está monopolizando a comida que deveria dividir com o pessoal. Aquilo era tudo plano do Xion, que utiliza do desespero das pessoas para conseguir seus objetivos. O que deixa nosso mano Dokja muito irritado, pois aquele tipo de pessoa é o que ele mais odeia. Nosso menino diz que concorda em dividir a comida, o que deixa o Xion com um gostinho de vitória. Porém, nosso menino fala que não vai sair de graça. O que vocês fariam em uma situação como essa? Dividiriam a comida ou monopolizariam ela? Ele decide cobrar 50 moedas por cada refeição e 10 moedas em cada item de comida a partir de agora também. Algumas constelações ficam aliviadas em saber que nosso prota não é bobo. A mulher que ele salvou agradece e diz que pagará pela comida. Além disso, ela habla mesmo e pergunta se o Lee e a Morena estão querendo se aproveitar dele e não pagar a comida igual ao resto das pessoas.
Então ambos concordam em pagar imediatamente também. Até o molequinho pagou, vai vendo. Além disso, algumas constelações demonstraram interesse na encarnação do Gil, que é o menininho, após sua honestidade em lembrar que havia comido um chocolate de manhã também e pagou. Parece que durante a noite, as pessoas compraram toda a comida do nosso prota. Corta para o Xion dizendo que a distribuição de comida passará para 3 biscoitos por pessoa a partir daquele dia. O que acaba deixando o resto dos sobreviventes irritados, pois apenas o grupo do Xion sobrevive quando sai para buscar mantimentos. Vemos que a maioria da comida vendida foi para o grupo do Xion e agora eles estão querendo vender a comida por 200 moedas cada refeição. Depois de um tempo, aquela mina que ele salvou quer ir no Xion ter uma conversa séria sobre essa palhaçada que ele está fazendo, mas o Doc já impede e diz que aquela não é a hora. Diz ainda que já que o problema é a comida, ele vai dar um jeito logo. Do Neida, pro cagaço dos figurantes, um Dokaibi aparece ali metendo o apavoro. Mas aquele não é o nosso Dokaibi de sempre, aquele é outro, responsável pelo canal destas pessoas. Aquele diabrete parece estar insatisfeito pelo ambiente, não está tendo nenhuma treta, então o humano simplesmente estala seus dedos e adiciona uma penalidade ao cenário. Agora a comida não pode mais ser estocada e toda a comida será removida. A galera fica em choque quando a comida começa a desaparecer na frente de todos. Além disso, ele fala para o pessoal que eles são escorias inúteis e que a festa irá começar. Uma taxa de sobrevivência foi adicionada e meia-noite de cada dia será cobrada uma taxa de 100 moedas de cada sobrevivente e aqueles que não tiverem morrerão. Aquilo ocorrerá até que o segundo cenário seja completo. A moça fica triste porque o biscoito dela foi de caixa e o Doc já disse que falou para ela comer, mas ela demorou. Nessa o maluco já suspeita de que nosso prota manjava do que acontecer, mas logo acha que aquilo seria impossível. O Lee pergunta se eles deverão se juntar ao grupo de buscas agora que estão sem comida, mas o Doc apenas fala que não vão para a superfície, pois aquele local é uma armadilha mortífera. Ele explica que agora eles terão que procurar uma nova fonte de comida já que o mundo deles mudou. Isso mesmo que vocês ouviram, agora eles terão que caçar monstros. O Xion lhes deseja sorte, parece que ele está aliviado em não ter aquela galera no seu grupo agora. Mas ele manda um membro de seu grupo para se juntar à nossa tropinha e ficar vigiando eles. E adivinhem que foi? Sim, o tio da firma. Agora nosso grupo está completo novamente. Enquanto andam naqueles túneis cheios de corpos, o tio da firma fala para Sangue segurar sua mão, pois ali é perigoso, mas ela fala que ele parece estar com mais medo do que ela. O Doc já diz ao Lee que o tio não é uma ameaça para o grupo deles, então deve ficar tudo bem. Além disso, eles têm a Reon agora. O Prota diz que apesar de estar fraca no momento, ela tem um potencial de se fortalecer bastante. O Lee diz que pode ser uma boa ideia mandar a Reon e o Kidzinho Gil Yun voltarem, mas nosso Prota diz que falar que mulheres e crianças serem fracas é puro preconceito e pede para que o Gil Yung mostre algo para eles. Então ele ativa uma habilidade que começa a andar pelos trilhos, até chegar em uma barata que estava ali moscando. Ele possui uma característica chamada Colecionador de Insetos, o que permite que ele se comunique com outras espécies. Ele fala a todos que não há nenhuma movimentação e que estão seguros por pelo menos os próximos 100 passos à frente. De repente uma nova missão surge na frente de todos. Eles deverão caçar e cozinhar um monstro que possa ser consumido como comida. Não há tempo limite e eles receberão 500 moedas. Eles veem diversos corpos de monstros em sua frente. Aqueles são os ratos terrestres, monstros de Tier 9 que caçam em bando e são conhecidos por serem persistentes em suas caçadas. Com as habilidades do nosso Prota, foi possível pegar armas para todos utilizando os ossos daqueles monstros. O Doc já pede que todos invistam suas moedas em força, resistência e agilidade, deixando somente o suficiente para pagar a taxa de sobrevivência. Ele pede apenas que tentem se manter vivos. Então o cenário começa e dezenas de ratos começam a correr em direção à nossa tropa. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.